E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, viu? Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa Ressoar. Se inscreve agora, dê um like, assista os outros vídeos, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, para que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Boa tarde, Renata, e muito boa tarde para você que nos dá a alegria de entrar em sua casa nessa tarde de domingo. Chegou a hora do nosso Conexão Social. E quando você ouve falar esse nome, já imagina que vem boas notícias por aí, e é verdade. Sempre estamos preocupados em trazer informações que transformam a sua vida, que te ajudam a melhorar como pessoa e a melhorar sua qualidade de vida e sua saúde. E hoje não vai ser diferente, viu? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz. E por quê? Bom, meu convidado de hoje, ele é um mineiro muito especial. E todo mundo aqui sabe que eu também sou mineiro, então eu fico muito feliz quando tem alguém da minha terra aqui, porque a gente tem essa energia, né, dos mineiros, aquela coisa de chegar aí na sua casa, de levar notícia boa, e isso me deixa com certeza muito feliz. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também já conhecem ele, viu? Ele tem uma história de superação muito inspiradora e também dedica a sua vida para ajudar outras pessoas, o que é muito parecido com a gente aqui. E ele prometeu que vai entregar muito conhecimento e sabedoria aqui hoje, viu? Então prepara seu coração, lápis, papel, para anotar tudo que você vai ouvir aqui e fica com a gente. Bom, deixa eu apresentar. Ele é farmacêutico, nutri-endocrinologista, especialista em emagrecimento. Atenção, mulheres, eu sei que vocês estão fazendo um esforço aí, eu sei que você faz sua parte, mas está faltando aquela ajudinha, sabe? Então fica tranquila que a ajudinha chegou, viu? Eu estou falando do Dr. Renato Silveira. Hoje vocês vão ver aqui o quanto que ele vai ajudar, né, doutor? Olá. Então, seja bem-vindo. Como é que tá? Opa. Vamos lá, e assim, eu quero dizer que eu estou muito feliz de vir aqui, né? E assim, eu quero dizer que assim, mesmo com a nossa dificuldade para a gente conseguir falar, a gente vai falar. Eu vim aqui para falar, então nós vamos conseguir falar o que a gente precisa aqui. E ele fala, ele tem um canal do YouTube que vocês que seguem o doutor sabem o quanto que ele transborda conhecimento e a própria história dele que ele vai poder compartilhar aqui com a gente. Então isso hoje vai acabar, porque ele vai não só aqui no nosso programa, eu tenho certeza que a partir de hoje vai estar sempre aí na TV, porque é um público que também precisa muito. Então, doutor, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que o senhor tem uma história de superação muito grande. Você mesmo sendo da área da saúde, chegou um momento na sua vida que você só trabalhava e não cuidava de si mesmo. Então, ficou pré-diabético, com pressão alta, chegou a quase obesidade, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Na época, eu já estava com 117 quilos, eu tinha 27 anos, né? E estava com diabetes, estava com, assim, a hipertensão e sofria também de ansiedade, né? De depressão, síndrome do pânico e fazia, assim, o uso de várias, assim, medicações. E eu pensava que não tinha esse outro jeito, né, de sair dessa vida que eu estava vivendo, sendo assim jovem, né? Assim, até que eu descobri essa nova assim, medicina que conseguiu me dar um novo norte, conseguiu me dar assim, uma nova visão de saúde. E nesses anos eu perdi mais de 25 quilos. Assim, hoje eu não faço uso de nenhuma medicação mais, né? E
assim, isso não ficou só na minha vida. Assim, isso também passou para a vida de assim, milhares de pessoas que hoje segue a gente e está vivendo, né? E me fala então do seu canal, porque hoje você tem um canal que tem mais de 2 milhões de pessoas. Isso. Que você diariamente ajuda, né? Acho que juntando as duas tem mais de 3. Né? Exatamente. Então, foi um assim, desafio, né? Porque sendo assim, deficiente, né? De fala, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre assim, fugi disso. Mas depois de ver, de sair, né, de 117, chegar em 95, deixar de usar esse tanto de assim, remédios, né, eu vi que essa mensagem não podia ficar só dentro de mim, mas que outras pessoas também necessitavam, né, assim, disso. E eu posso falar que foi muito difícil, porque eu sempre falei, não vou fazer, não vou falar, não vou ser visto, né? E aí eu fui, falei, e algumas pessoas falaram, nossa, eu vou fazer, perdi 5 quilos, 7 quilos, 10 quilos, olha, eu já mudei isso. E eu falava, meu Deus do céu, eu preciso fazer assim, outros vídeos, né? E ali eu fazia o vídeo, ficava ruim, eu gaguejava o vídeo inteiro, mas eu falava, eu vou seguir aí, né? E foi dentro de assim, 1 ano só, né, que está fazendo, a gente já bateu esse tanto de seguidores aí e de muitas vidas, né, que foram completamente assim... transformadas. Exatamente. Agora, você fez disso o seu propósito de vida, né? Antigamente você vendia medicamentos, hoje você faz de tudo para não vender medicamentos, mas para fazer as pessoas mudar o estilo de vida, né? Exatamente, assim, a gente... vendia, né, vários assim, remédios, e eu posso te dizer que eu vi aquele tanto de medicamento para a parte de ansiedade, para a parte assim, de depressão sendo assim, vendidos, só que eu percebia que essas pessoas elas sempre voltavam, né, elas usavam assim, um remédio de 10, aí passava 2 meses, ela voltava lá e usava o de 20, e depois ela usava assim, outro. E eu falava, gente, alguma coisa não está certo, porque as pessoas deveriam sarar, elas deveriam ficar boas, né? Até que eu comecei a ver na minha vida assim, a diferença, né? A gente foi fazendo assim, jejum, a parte de alimentação, assim, sem açúcar, sem glúten. E eu comecei a ver muita diferença. E ali mesmo, na parte da farmácia ali, a gente já começou a falar um pouco, começou a ver algumas mudanças. Algumas transformações. Então, doutor, vamos começar a falar sobre saúde, né? Sim. Queria que o senhor explicasse por que as pessoas estão tão doentes. Olha, não tenho dúvidas de falar que simplesmente mais de 90% estão doentes por um simples motivo, pela má alimentação. Hoje a alimentação inadequada, né, é o que mais causa nas pessoas as principais doenças, né? Sim. E eu queria que o senhor falasse quais são os alimentos, os vilões, né? Aqueles que mais prejudicam a saúde. Tudo aquilo que a natureza faz é algo que o nosso sistema fisiológico necessita e que o nosso sistema fisiológico sabe o que fazer. Se você pega qualquer tipo de alimento dentro da natureza, você vai ver que lá existem todos os tipos de nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar. Que o seu corpo precisa para fazer vários tipos assim, de hormônios, que faz com que você sinta ânimo, que faz com que você sinta assim, disposição física, disposição no seu assim, cérebro, de memória, etc. Na realidade, os alimentos que fazem as pessoas engordar são aqueles que inflamam. Na verdade, uma coisa tem a ver com outra, né? Queria que o senhor citasse alguns alimentos que inflamam o corpo da pessoa e que engorda, né? Tá, a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum assim do açúcar. É o pior? Toda vez que a gente faz assim, o uso de açúcar, a gente tem assim, aumento de um tipo de hormônio que chama-se assim, a insulina. E se esse hormônio sobe, o que acontece? Nesse exato momento acontece um processo assim, inflamatório dentro de você. E nesse momento, a parte de hormônio sua, ela vai reduzindo. Uma coisa que, só para a gente entender, né, que às vezes a gente pensa, mas só aquele docinho ou aquele açúcar que a gente põe no cafezinho, sim, que é tão difícil da gente tirar, né? Isso também faz mal? Olha, se fosse só esse pouquinho, não. Mas toda vez que a pessoa faz uso de açúcar, ocorre
assim, a liberação de um hormônio que chama dopamina. E toda vez que você tem a liberação de dopamina, você tem um sentimento de recompensa. Então, dificilmente uma pessoa que faz uso de um pouquinho de açúcar vai ser uma pessoa que vai fazer assim, o uso de um pouquinho de açúcar assim é sempre. Se você for ver, você vai perceber que dentro de 5 anos, dentro de 6 anos, o consumo de açúcar dessa pessoa que fala, eu vou comer só um pouquinho, ele sempre sobe. Porque o cérebro dela vai ficando dependente. Até que ela chega numa determinada situação que essa pessoa fala assim, ó, sem açúcar eu não fico. Sem açúcar não dá, não, mas um pouquinho de doce tem que ter. E uma coisa que o senhor falou que eu nunca tinha prestado atenção e que eu te agradeço muito por essa informação. Porque assim, quando você usa o açúcar, você prejudica a produção dos outros hormônios bons. Hormônios, com certeza. Né? Porque às vezes a pessoa até fica querendo repor hormônio, achando que está com falta, e na verdade o que ela está fazendo é inibindo o próprio organismo de produzir os hormônios certos. Exatamente. Né? É isso? Exatamente. Uma pessoa que faz assim, o uso de açúcar, se ela ficar 7 dias, eu posso te garantir, no segundo ainda ela vai sentir um pouco assim de falta. Aí eu preciso de açúcar. Mas do 4º dia, ela já vai sentir uma grande diferença na questão de ânimo. O cérebro dela, ele vai funcionar completamente diferente. Tá? Pelo seguinte fato, a parte de hormônio dela já vai melhorar muito a partir desse 4º dia. Gente, é incrível. Agora, assim, tem doenças que é mal do século, como a gente falou, né? Uma delas é a depressão e a outra é o diabetes. Sim. Queria que você falasse, doutor, como é que as pessoas podem vencer isso, né? Você já falou que é a parte da alimentação e a mudança de hábitos, né? Mas assim, por que as pessoas não conseguem vencer? Cada dia mais a gente tem doenças que estão destruindo a vida das pessoas, principalmente das mulheres, né? Porque às vezes chega nessa fase, principalmente esse público nosso aqui do programa e os que você também tem lá nos seus canais, que são as mulheres quando chega próxima aí da menopausa, né? A gente não consegue falar de depressão, a gente não consegue falar de ansiedade sem falar do intestino. Por quê? É justamente lá que a gente tem a produção de um tipo de hormônio que chama serotonina. E toda pessoa que sofre de depressão, ela vai ter aquele assim, nível de serotonina bem abaixo do que deveria, certo? Sim. E quando a pessoa faz assim, o uso de algum tipo de alimento que tenha uma quantidade de açúcar um pouco assim, acima, a produção de serotonina dessa pessoa começa assim, a diminuir muito. Todo paciente que sofre de depressão, você vai ver que vai ter um certo dia, um certo tipo de momento do dia que essa pessoa ela vai ter uma necessidade muito grande de doce, de açúcar, justamente para que essa pessoa sinta esse bem-estar, né? Só que a pessoa ela sente bem ali durante no máximo 7 minutos, mas depois desses 7 minutos ela vai passar por um tipo de episódio de ansiedade muito grande, porque a serotonina dela vai abaixar. Isso, muito. E quando a gente fala de assim, diabetes, a gente fala de uma falta de capacidade de equilíbrio do açúcar no sangue, né? E o consumo de açúcar ele vai afetar diretamente nisso e diretamente na baixa de produção de hormônio, que faria aí o metabolismo do açúcar. Muito interessante. Então é para a gente parar de comer açúcar mesmo, né? Doutor, então vamos ensinar para as pessoas como é que elas desinflamam o corpo. Certo. Bom, o que a gente gosta muito de fazer, né, é jejum. Toda vez que a gente está de jejum, o nosso corpo consegue aumentar a capacidade de fazer um processo de desintoxicação, de assim, a retirada de toxinas. Você pode ver, por exemplo, que dentro de uma situação que você está com vírus, com assim, algo de diferente, né? Você percebe que você passa por um momento de febre, que na verdade seria uma forma de defesa do seu corpo, e você percebe que você começa a perder a fome, né? E justamente quando a gente perde assim, a fome, seria aquele momento do nosso corpo fazer um processo mesmo de desintoxicação. Eu sempre gosto de dizer, a primeira fase para a gente mudar a saúde da gente é a fase de desintoxicação.
A segunda fase que a gente tem que fazer é a fase de desinflamação. E a terceira fase é a fase que a gente coloca todos aqueles nutrientes que o nosso sistema fisiológico precisa para funcionar. A gente faz um método que já transformou milhares de vidas, que chama método do jejum termogênico. Por que a gente chama esse método de termogênico? Porque você consegue melhorar a capacidade do seu corpo de produzir aquele nível de energia necessário para que os hormônios seus voltem a funcionar corretamente. Então, quando você faz esse tipo de jejum, o seu metabolismo ele fica muito mais acelerado. Para que o seu cérebro funcione, você precisa que o seu metabolismo esteja funcionando bem, para que você tenha, de manhã, aquela coisa de ânimo, aquela coisa de vontade de viver. Você precisa de um metabolismo funcionando. E quando a gente faz o processo do jejum, você limpa o corpo seu. E quando você limpa, o seu corpo ele funciona muito mais rápido. Ele funciona de maneira muito mais efetiva. E o que é engraçado é que às vezes a pessoa ela entra num processo de conformismo, porque às vezes ela está em casa agora assistindo a gente, inchada, né, doutor? Sim. Assim, desanimada, para levantar de manhã é muito difícil, às vezes não tem ânimo para sair com os filhos, para brincar. Exato. E ela acha assim, tem gente que até pensa, é a idade, eu já estou chegando à idade e tal. Quando que, na verdade, quando ela faz esse processo, que seja com o jejum, que muda a alimentação, ela começa a ter vida, né? Então, eu queria que você falasse para as pessoas de algumas ferramentas, que eu sei que uma delas é o chá. O chá, ele ajuda muito. O chá, ele consegue potencializar os efeitos do seu jejum. Quando o corpo da gente fica inchado, é porque o nosso corpo está com muitas toxinas. Então, ele é como se ele tentasse diluir essas toxinas. E quando você faz o processo de jejum, você consegue fazer com que essas toxinas comecem a sair do seu corpo de forma mais fácil. Né? E quando você faz o uso de chá no momento do jejum, você potencializa. Tá? Então, a gente gosta muito de falar do chá de hortelã. A gente gosta desse chá porque, para você desinchar, para você ter aquele metabolismo que funciona, a primeira coisa que você necessita seria daquela boa digestão. Por quê? Quando a sua digestão não funciona corretamente, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o seu intestino. E se você sobrecarrega lá, seu corpo não vai desinchar de jeito nenhum, seu metabolismo vai ficar lento. Então, se a pessoa está se sentindo assim, o primeiro lugar que ela precisa de melhorar é a parte de digestão. E se tem um chá que ajuda muito, é o chá de hortelã. Então, essa é uma informação muito valiosa, porque o jejum intermitente virou quase que uma moda, né? Sim, muita gente faz. E às vezes a pessoa também faz o jejum de forma incorreta. Sim. Não vai procurar uma orientação profissional e tudo mais. E às vezes não tem o resultado também, né, Exato. doutor? E isso que você está falando é muito importante, porque tem a forma correta de fazer o jejum. Não é simplesmente ficar sem comer por um período, né? Exatamente. A gente percebe, hoje que muita gente, né, veio essa fase aí, né, de fazer jejum. Aí a pessoa pegava lá uma pizza inteira, comia a pizza, de noite, comia o lanche, bebia pra caramba, comia um tanto de pão e falava, não, vamos fazer o jejum, que o jejum limpa. Não é assim que vai funcionar, né? A gente fez, no caso, o método que chama de jejum termogênico, justamente por causa disso. Existe um tipo de jejum específico para que você limpe o seu corpo, mas precisa de ser feito usando alimentos que desinflamam o seu sistema fisiológico, que são tipos de alimentos que fornecem para o seu corpo toda a matéria-prima que ele precisa para que ele funcione. E isso é muito importante, porque a gente sabe que vai prejudicando outras coisas. Sim. E uma delas é a tireoide, né? Tireoide. O senhor fala muito da tireoide, tem muita gente que está com problema na tireoide, a tireoide está lenta, mas
tudo envolvendo a má alimentação, né? Com o certeza. que a pessoa faz para melhorar essa tireoide também? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber que o corpo seu, ele não funciona bem se a sua tireoide não estiver funcionando. Eu gosto de chamar, assim, a tireoide de fábrica. E ela seria a fábrica que consegue fornecer para a gente como se fosse assim, a gasolina, que o nosso sistema fisiológico precisa para funcionar. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter assim, um motor ótimo, um motor que funciona muito bem. Se esse motor não tiver aquela gasolina, não adianta nada, certo? O corpo da gente é a mesma coisa. Você pode ter assim, uma saúde boa, mas se a sua tireoide não estiver funcionando, a quantidade de hormônio que você precisa não vai ser suficiente. Que interessante, doutor. E tem tantas outras coisas que a gente sabe que as pessoas sofrem, especialmente as mulheres, né? Por conta dessa queda de hormônio que Sim. é tão brusca. E aí tem o problema do cansaço, da queda de cabelo. Tem algum conselho assim que você pode dar? Alguma coisinha que a pessoa já começa a fazer? Com certeza. Quando a gente fala dia assim é unha, dia assim é cabelo. E quando a gente fala de colágeno da pele, a gente precisa de alguns pontos assim importantes. Que é um bom funcionamento do intestino seu e um bom funcionamento da sua assim, tireoide. Então, eu vou falar aqui 5 alimentos que você tem que ter, que vai fazer toda a diferença. O primeiro, eu gosto muito, é do vinagre de maçã. O vinagre de maçã ele tem uma capacidade de ativar o processo de funcionamento de enzimas digestivas. E quando as suas enzimas digestivas funcionam, todo o processo de absorção de aminoácidos ele sobe. E quanto mais essa quantidade de aminoácido chega na sua célula, mais forte vai ficar o fio do seu cabelo, mais forte vai ficar assim, as unhas e melhor vai ser a produção de colágeno na sua pele. O segundo que a gente não pode deixar de jeito nenhum assim é o limão. Dentro do limão tem uma substância que desincha você, que melhora muito o processo de assim, a circulação do seu sangue, que a gente chama assim, de hesperidina. Olha! Isso, ajuda muito. Eu posso dizer que a gente faz uso de limão todos assim, os dias. O terceiro, a gente não pode deixar de jeito nenhum assim, de beber a quantidade certa de água. Eu gosto de colocar no mínimo 2,5 litros por dia, mas assim, o mínimo mesmo, tá? Para o corpo da gente funcionar. Sem a gente fazer a ingestão correta de água, o nosso metabolismo ele vai funcionar sempre abaixo do que ele deveria, né? Quarto alimento que a gente não pode deixar de falar assim, é o ovo, né? Que é o alimento mais rico que a gente tem, né, hoje na natureza. E dentre todos os tipos de nutrientes que a gente tem, eu gosto muito de uma substância que tem nele que chama PQQ. O PQQ, ele faz a sua mitocôndria produzir uma quantidade de ATP muito superior. O que acontece? Quando a gente passa de uma determinada fase na vida, as nossas mitocôndrias diminuem muito. E seria como se a nossa fábrica não tivesse a quantidade de energia suficiente que ela precisa para funcionar. Quando você faz uso de ovo e quando você consegue fazer o processo de absorção dessa substância, a sua célula começa a produzir mais desse ATP e vamos dizer assim que você facilita o processo de produção de hormônios do seu corpo. Então você vai formar muito mais massa magra e você melhora, enfim, várias funções do seu sistema fisiológico. Você falou muito aí, tanto do vinagre quanto do limão, né? Tá. Em que momento tomar e como tomar? Geralmente a gente fala se você ainda nunca fez assim, uso, para você usar uma quantidade mínima, né? Eu gosto de falar para tomar uma colherzinha de café de vinagre de maçã, uma colherzinha de café de limão, né? E coloca 50 ml de água. E tomar isso aqui de manhã. E colocar também assim, uma colherzinha de café de azeite. E tomar pela manhã com pelo menos 10 horas de jejum. Tá. Então isso é feito pela manhã? Pela manhã. Agora tem aquele público que nos segue aqui, que nos assiste aqui no programa, te segue também,
que a gente já falou dele, que são as mulheres que estão na menopausa, né? Aquele público mais de 40, né? Queria que o senhor deixasse algum conselho para essa fase que a mulher está entrando, né? Do climatério, da menopausa, que os hormônios caíram. Sim. Claro, além de melhorar a alimentação, de fazer o jejum, mas assim, existe alguma coisa que pode ajudar também nesse processo? Existe sim, com certeza. Eu costumo falar que elas não precisam preocupar com a quantidade de anos que elas têm na vida. Elas têm que pensar na parte assim, metabólica, né, delas. Por quê? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de assim, a inflamação, que é o que a gente falou aqui. Sim. E quando o corpo da gente está cheio de toxina, quando o corpo da gente está assim, inflamado, ele vai funcionar muito mais lento do que ele deveria. Por isso hoje que a gente vê um tanto de jovem que já vive como se estivesse numa idade muito mais assim, avançada. Porque o corpo está cheio de toxina, o corpo está funcionando desse jeito. Isso é muito bom saber, porque às vezes as pessoas ficam achando que já não tem mais jeito, né? Sim. E isso que você falou dos jovens é muito engraçado, né? Você vê aquelas criaturas jovens que não aguentam nada. Não aguenta nada, é a geração de hoje, você vê, né? Mas aí quando você... Come muita besteira. Exatamente, é muito açúcar, é muita assim, farinha, né? Refrigerante. Alimentos industrializados. Sim, sim. Excesso, né? Exatamente, e já começa cedo, imagina como é que vai chegar a velhice, né? É isso que a gente já vive hoje, né? Muitas pessoas aí, né, que vêm da década de 90, já está chegando, assim, hoje nessa fase. Porque a gente vê que foi, assim, um aumento, né, no consumo de açúcar e de farinha muito alto. Então, isso não adianta, isso gera mesmo a inflamação. Sim. Essas são informações que salvam, né? Com certeza. Agora, eu queria falar de uma coisa, doutor, que eu fico muito impressionada de ver, né? A forma como todos vocês profissionais da saúde se posicionaram no digital para poder falar desse conteúdo que ajuda tantas pessoas, né? E eu queria falar hoje de você, né? Eu acho que a sua superação como pessoa, porque para quem tem esse pouco de dificuldade aí de falar, se posicionar em frente às câmeras só para ajudar as pessoas, isso é muito bonito, né? Uhum. E eu queria que você falasse como é que foi essa mudança, essa coragem que você veio, quem te incentivou, para a gente também ajudar outros profissionais que têm um conteúdo valioso e que às vezes têm medo ainda de ir lá falar, né? Certo. Eu posso te falar que é uma das coisas mais difíceis da minha vida, mas eu também falo sempre que assim, a nossa missão ela tem que ser muito maior do que a nossa dor. E assim, eu já nasci, né, desse jeito, com essa assim, deficiência, e lutei muito e sempre fazia tudo que podia para que eu passasse assim, desapercebido, né? Mas até que eu vi essa assim, a jornada, né, de 117 quilos para 95, depressão, assim, ansiedade, e vi as pessoas sofrendo, falei, gente, eu não posso ficar aqui, né? Eu preciso de fazer assim algo. Mas falei, gente, mas eu vou desse jeito, né? E eu me joguei e fui, e foi assim, impressionante o que veio, né? E eu penso que a gente nunca pode deixar de fazer aquilo que está dentro da gente e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Hoje você compartilha um conteúdo que as pessoas vão ter oportunidade, quem ainda não te conhece, de ir lá e aprender muito e melhorar muito de vida, né, doutor? Porque às vezes são informações que a gente não acha por aí, elas não são assim de fácil acesso, né? Sim. Hoje com a internet isso está bem mais democrático, mas a gente sabe que é um conhecimento que a gente tem que pagar caro demais para ter, né? Sim. E tudo isso que você falou aqui hoje, o que você ensina lá, isso são ensinamentos que de verdade faz a gente ser aquilo que eu falei no começo, ser uma pessoa melhor, ter qualidade de vida, ter principalmente saúde. Sim. E quem fala de saúde merece nosso respeito, nossa honra. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Gratidão, viu? Fiquei muito feliz de você ter vindo. Gratidão a vocês aí, a equipe, a todo mundo que teve essa paciência. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem precisa mudar de vida, né?
Na verdade, todos nós precisamos, em qualquer grau que a gente esteja, até quem está muito bem, quem pensa que às vezes está muito bem, né? Sim. Porque a gente precisa de verdade. Se você está muito bem, então você precisa inclusive ajudar outras pessoas. Sim. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora que quer mudar de vida, doutor. Tá. O que eu gosto muito de falar é o seguinte: não adianta você ter sucesso na sua vida, não adianta você ter o que você sempre assim sonhou, se a sua saúde não estiver boa. Se você não tiver saúde, você não vai poder assim desfrutar de absolutamente nada. E se você está aqui, e se você está ouvindo essas dicas, escutando a oportunidade de mudança, a dica que eu dou é: faz isso. Porque se você não tiver saúde, nada na tua vida vai fazer sentido. Para a gente viver, para a gente desfrutar de qualquer situação, a gente precisa de saúde, né? Sim. Então é o conselho que eu dou. Então, o doutor, ele está diariamente, ele faz vídeos excelentes, lá ele ensina muito conteúdo, tem o Instagram, tem o YouTube, e lá vocês conseguem aprender muito mais. Nosso tempo aqui é um pouco curto, mas lá as pessoas vão poder te encontrar, né, doutor? Com certeza, tem mais informações. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Queria que você se sentisse honrado de estar aqui, não por nossa presença, mas pelas pessoas que pediram tanto para o senhor vir. E a gente fica muito feliz de você ter vindo, ter aceito nosso convite. Falou, valeu. Muito obrigado. A gente é que agradece. E, gente, muito obrigada por sua audiência, pelo tempo que vocês dedicam ao nosso programa Ressoar. A gente sempre está aqui com muita alegria, sabendo que vocês nos recebem aí também com amor, mandam tantas mensagens carinhosas, viu? Muito obrigada por sua audiência. Siga o doutor, siga o programa Ressoar, me siga também. E no próximo domingo estaremos novamente juntos aqui no nosso programa de Boas Notícias. Até lá!